Opa! Ué. Ficou muito ruim. Eu lá ia fazer isso, mas eu não vou fazer. Não ficou bom não. E aí, como é que tá as coisas? Tá bem? Eu tô cansado, porque hoje é feriado. Aí eu falei assim, não, vou ver se eu dou uma caminhada cedo. E porque assim, né, eu comprovei que aqui que os outros falam que depois que a gente é em casa a gente engorda, eu comprovei que realmente é real isso aí, é verdade. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que todo lanche que eu comi durante a minha vida inteira parece que ficou preso só na minha barriga. Então é uma coisa muito triste. Eu falei, eu vou ter que fazer uma caminhada pra ver se eu pego o hábito e dou uma melhorada nesse corpo aqui, porque você tem que ficar com o corpinho bonitinho pra esposa, né? A questão complica, como é que faz? Aí fazendo a caminhada, eu aproveitei pra subir aqui nesse monte, que é um monte que eu costumava vir, porque os montes, tudo que eu ia, o povo tá construindo casa, né? Tava caindo com um lugar nosso de orar, mas fazer o quê, né? A cidade precisa crescer. Aí eu vim nesse daqui, porque esse aqui ainda tá intacto, né? Tá top. Quero aproveitar e gravar um vídeo que eu tô enrolando pra caramba pra poder gravar. E, né, quem sabe eu não posso, porque eu tô aqui sozinho mesmo, posso falar, não preciso ter vergonha de nada. Aí já era, né? Eu vou falar aqui. Eu queria te perguntar se você tem dificuldade de perdoar alguém, né? Porque, assim, na vida da gente inteira, a gente passa por um monte de problema. Aí entra pessoa na vida da gente que às vezes acaba vacilando e a gente passa por esse problema de às vezes ter que lidar com orgulho, ter que perdoar alguém, às vezes que nos machucou. E às vezes a gente olha isso pela Bíblia, é complicado demais, porque Jesus pede pra gente perdoar. E tem até uma conversa dele com Pedro, que Pedro chega pra Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Aí Jesus fala, aí Pedro, né, ainda joga uma numeração grande ainda pra ele, falando assim, eu preciso perdoar ele quantas vezes? 7 vezes? Tipo, muitas vezes? Aí Jesus fala pra ele, não, 7 não, é 70 vezes 7, ou 77, né, em algumas traduções fala 77, que é uma coisa complicada, né, porque, querendo ou não, a gente é ser humano, a gente às vezes é muito orgulhoso, é vaidoso, a gente não quer ceder, né, o nosso orgulho, e é complicado demais você chegar às vezes com uma pessoa que vacilou com você e perdoar ela e falar pra ela que amar essa pessoa, às vezes orar por ela, assim como a Bíblia manda. Mas uma vez eu fiquei me perguntando assim, né, tal, por que a gente deve perdoar? Por que Jesus manda a gente perdoar? E aí eu tava lendo a Bíblia, eu me deparei com o texto de Mateus 18, 23, que conta a história, Jesus respondendo pra Pedro e tal, e aí Jesus conta uma parábola pra Pedro, e esse texto conta uma história de um rei que foi acertar as contas com seus empregados, de alguns ali que estavam devendo ele e tal. E aí conta que o rei tinha um empregado que devia milhões de moedas de prata para ele, tipo uma quantidade gigantesca que ele não ia conseguir pagar. E aí o rei manda, igual naquela época eles faziam, né, manda pegar os filhos dele, os empregados tal, para fazer eles de escravos. Só que aí esse homem vai, esse empregado se ajoelha, se humilha, pede perdão pro rei, e o rei acaba perdoando a dívida desse homem e manda ele embora. E esse homem, quando estava indo embora, encontrou com outro rapaz, companheiro dele de trabalho, que devia ele 100 pratas, acho que 100 moedas de prata, se eu não me engano, que era uma quantidade bem menor do que ele devia pro rei lá tal. E aí quando ele encontra com esse rapaz, ele começa a cobrar esse rapaz, cobrar de uma forma até agressiva. A Bíblia fala que ele pega, enforca o rapaz se ajoelha, também pede perdão, pede para perdoar a dívida. Só que diferente do rei que perdoou ele não perdoa esse companheiro dele de trabalho. E aí ele não perdoa e manda prender esse rapaz. Só que alguns outros companheiros veem essa atitude dele e vai contra pro rei. Fala pro rei, você perdoou ele, só que ele não perdoou, ele não passou esse perdão pra frente, ele não perdoou esse rapaz. E aí o rei manda chamar ele, joga essa sentença também em cima dele, dizendo pra ele, chamando ele de maldito, falou que, eu te perdoei, você não perdoou, então por isso você vai ter que me pagar, você vai ficar preso enquanto você não me pagar, tal. E eu achei esse texto muito interessante, porque eu acho que esse é o motivo que a Bíblia manda a gente perdoar. O motivo que a palavra de Deus e que Jesus manda a gente perdoar, não é porque simplesmente a gente vai ter uma cura emocional, de que tipo, eu vou perdoar e minha vida vai pra frente porque eu vou ser curado, tal, porque o perdão ele tem esse benefício. Tem muitas pessoas que hoje em dia estão em depressão, ansiedade, justamente porque não conseguem liberar perdão para outras pessoas. Mas o motivo da gente perdoar as pessoas não é pra gente ter uma cura emocional simplesmente, mas é porque um dia a gente foi perdoado, e não simplesmente perdoado de uma dívida qualquer, não. A gente foi perdoado de uma dívida que estava fora do nosso alcance de poder pagar ela. Um dia, um homem perfeito, um homem santo veio à terra
terra e se entregou por nós e derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos a nossa dívida paga por ele. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falar, principalmente no nosso meio cristão, é sempre quando elas vão orar, buscar a Deus, elas falam, olha, eu vou pagar o preço, eu vou não sei o que, tal. Só que se esquece que o preço já foi pago na cruz do Calvário. E nada que eu faça, por exemplo, eu vim aqui no Monte orar, nada que eu faço de ler a Bíblia e tal, eu tô pagando o preço de alguma coisa, sabe? Tudo isso aqui que eu faço não é nada perto daquilo que um dia ele fez por mim. E como a Bíblia manda a gente seguir os passos de Jesus, por isso que ele manda a gente perdoar, porque um dia ele nos perdoou. Só que, sabe, diferente dele, porque ele era perfeito, ele era santo, tudo que aconteceu com ele foi realmente injusto, né? Mas a gente sabe que tinha que acontecer. A gente não, a gente é pecador, sabe? Muita coisa errada que acontece com a gente não é porque é injustiça, não, é porque a gente procura, a gente caça, a gente às vezes entra em briga que não é pra entrar, a gente entra em meio de rodas que não é pra gente entrar, e aí às vezes algo nos machuca, a gente quer sair como mocinho, e não, sabe? A gente é pecador, tudo que acontece com a gente não é nada mais do que a lei da semeadura, a gente planta, a gente colhe, e a gente é pecador, a gente é falho, a gente foi perdoado. E por que não perdoar, sabe? Quem sou eu pra não perdoar uma pessoa, sendo que o próprio Cristo, sem ter pecado, sem sujeira, foi lá e me perdoou das minhas falhas? Um dos versículos mais bonitos da Bíblia que eu acho, e eu vou até falar ele aqui para poder encerrar esse vídeo, porque já é quase a hora do almoço, eu quero almoçar, ainda falta muito para mim andar, a cidade tá lá no fundo. E eu tenho que chegar na minha casa ainda. Um dos versículos mais bonitos que eu gosto, uma das frases mais bonitas que Jesus fala, eu vou até depois colocar aqui porque eu não lembro de cor, é quando Jesus tá na cruz e ele olha aquela multidão tal, ele já tá no ápice ali de dor, de sofrimento, ele já passou por muita coisa, ele tá ali prestes a morrer, mesmo naquelas condições ali, olhando para aquelas pessoas que ele curou, que ele libertou e vendo muitos ali estavam criticando ele, pedindo que realmente ele fosse crucificado, ele olha pro Pai e tem a coragem ainda de dizer, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Então assim, se o próprio Jesus, sem pecado, sem erro, sem falha, nos perdoou até em um momento complicado desse, sabe, quem sou eu, Rian, cheio de pecado, também faz um monte de coisa errada, quem sou eu para não perdoar? Sabe, eu acho que a vida com Deus é muito boa para eu poder perder a minha santidade, perder a minha vida com Deus, se afastar da presença de Deus simplesmente por causa de orgulho, por causa de coisa boba, sabe? E libera perdão, é bom, é libertador, você vai se sentir mais livre, principalmente você vai ser perdoado por ele. A Bíblia diz que se tiver algum irmão que tiver alguma coisa contra você, você não pode nem levar a sua oferta no altar, primeiro você tem que ir lá reconciliar com ele, porque assim como eu ouvi um pastor falar esses dias que Deus não consegue receber a oferta porque primeiro ele tem que receber o ofertante. Então primeiro a gente tem que estar santo, purificado por Deus, sabe? Libera esse perdão, para de ficar carregando um fardo, carga que não tem necessidade de carregar, perdoa e resolve a sua vida com Deus, resolve a sua vida com quem precisar resolver, porque a vida é curta, as coisas passam rápido demais e às vezes a gente perde tempo demais com coisas do passado, que já ficou para trás. Então lembre-se que você foi perdoado, que a gente deve andar como Jesus andou, que vale a pena seguir a ele, que vale a pena perdoar, sabe? Que vale a pena se livrar dessas coisas. E é isso, tá? O vídeo é simples, eu vou embora e Deus abençoe.